para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais. No episódio de hoje nós vamos falar da Casita. A Casita, que é a casa da criança e adolescente Zita Engelweier. Eu sou o Everton Marques e conosco aqui no estúdio a Elinéia Cardoso Laudares, ela que é coordenadora geral do Casita. Elinéia, seja bem-vinda. Obrigada. Marco Antônio Basso também aqui conosco. É um prazer recebê-la, Elinéia, amiga da nossa família, que ajuda num trabalho muito lindo na cidade de Alfenas. Vamos bater um papo gostoso aqui agora. Exatamente. E, Marco, qual que é o objetivo da Casita, só para que a pessoa possa compreender? Vamos lá, porque para quem não conhece, entre os seus objetivos, a Casita é trabalhar em prol da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social, entre os 4 e os 16 anos de idade incompletos, e no atendimento psicossocial às famílias e gestantes em situação de risco. Elinéia, nós estávamos conversando anteriormente e você me disse que a Casita foi criada em 1999. Lá se vão 26 anos de projeto. Conta para nós como surgiu, qual foi a necessidade que vocês observaram da necessidade de se criar a Casita. A necessidade maior foi, na época, nós sentimos que tinham muitos adolescentes, muitas crianças que ficavam sem atividade no contraturno escolar. E o que levava a isso? Levava evasão escolar, levava gravidez precoce e vários problemas sociais. O contato com drogas. Foi aí que o grupo, que eu fazia parte, nós nos reunimos, verificamos essa necessidade, convidamos uma assistente social do município para falar para a gente o que era assistência social e o que era assistencialismo. É a Luísa Helena. Hoje, atualmente, ela é assistente social do Fórum. E a Luísa nos esclareceu bastante. Aí definimos que a gente tinha que mudar os rumos dos trabalhos do Sarai, que na época fazia trabalhos com as necessidades da época, necessidades básicas mesmo. Foi aí que surgiu a Casita. E durante esses 26 anos, sempre foi dinâmico o trabalho, né? Cada ano é escolhido um tema. Explica um pouquinho para nós como que é a dinâmica do trabalho lá da Casita. Sim, o objetivo é a promoção, né, dessa criança e desse adolescente, é o acolhimento, a formação mesmo de valores. E, para isso, como os valores são muito subjetivos, a gente tem projetos temáticos. Nós temos um projeto por ano que a gente desenvolve e nesse projeto é que a gente passa valores, passa a formação. Por exemplo, esse ano de 2025, qual é a temática deste ano? Os pequenos guardiões do planeta. Pequenos guardiões do planeta. Que a gente está verificando sustentabilidade e valores. Entendo. Aí vocês trabalham isso por meio de atividades? Como que funciona? Por meio de atividades. O dia a dia do por meio de atividades, funciona da seguinte forma. Uma vez por semana, a gente trabalha no projeto, né? E nos demais dias, nós temos o reforço escolar, temos a atuação das universidades com extensão, né? Extensão de nutrição, de pedagogia, de matemática, de ciência da computação. Vários universitários têm a liberdade, né, de executar um projeto de extensão lá na universidade. Ou seja, o lado de voluntários é muito importante para vocês. Super importante, muito importante. A gente funciona com voluntários, temos um projeto bem bacana, ele se chama Projeto Beija-Flor. Beija-Flor. Que a gente acolhe os voluntários. Entendo. E é o contraturno, né? A criança que estuda de manhã, à tarde vai para o Sarai, e aquela que estuda à tarde de manhã vai para o Sarai.
ele recebe alimentação lá também. Recebe. E o interessante, Everton, um dia eu estive com o Souza para a gente fazer uma matéria lá e foi muito bacana. Lá as crianças aprendem. Então, ela fala assim, eu não gosto. Mas como que você não gosta se você não experimentou? Então, ela vai experimentar nem que se for um pedacinho. Sim. E o que eu achei mais bonito, que me chamou a atenção, é os maiores ajudam os menores na hora da limpeza, né, de lavar e tudo. E lá você pode comer o tanto que você quiser, desde que não tenha desperdício. Isso é muito legal, esses pequenos valores. Então, depois que eles almoçam, eles vão lá escovar os dentes. Assim, é muito bacana o trabalho. Só quem viu, quem presenciou, no caso daquele dia, naquela matéria, é muito bacana. E qual que é, assim, quantas pessoas, quantos alunos vocês conseguem a cada contraturno? Nós temos atualmente 94 crianças. No período da manhã são os menores, de 4 a 8 anos, e à tarde são os maiores, de 9 anos a 16 incompletos. Isso E atende toda a cidade ou é um bairro específico? Toda a cidade, é quem nos procura mesmo. Olha, nesse período da manhã funciona quase que como uma creche. Sim, nós podemos dizer assim, que os pais têm a oportunidade de trabalhar, já que vocês estão com essas crianças sim. de 7 a 16 anos. De 4. Esse ano a gente diminuiu a faixa etária, porque as crianças de 4 estavam sem lugar. Entendo. No município. E uma das coisas mais interessantes também que a gente pôde observar no dia é que existe uma moeda corrente dentro do Sarai. A famosa Zitinha. Zitinha. A moeda social. E o projeto consiste no seguinte: as crianças adquirem essa moedinha com combinados. Por exemplo, tem a frequência no mês, eles são obrigados a levar um kit de higiene, então quando levam não esquecem. E quando cumprem os combinados nos ambientes, eles ganham a Zitinha. E todo última sexta-feira do mês, tudo que a gente recebe em doação, a gente coloca num balcão social, tá? Entendo. Materiais de higiene, materiais de escola, brinquedos, roupas, alimentos. Aí as crianças fazem a troca. E lá no balcão, a troca, a Zitinha, não é valor financeiro, é valor de escambo, de troca. De troca. Então, por exemplo, se a gente tiver uma televisão lá para doar, ela vale uma Zitinha. Que legal. Você entendeu? Muito interessante. E assim, esse projeto, nós iniciamos ele em 2014. E ele foi tão bem sucedido que a gente manteve, né? E hoje já até um programa, né? De projeto passou para programa. Então, de repente, se eu tenho algo que eu queira doar para vocês, para que possa ser trocado com a Zitinha, isso é possível qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Contribuir com o projeto de vocês. E o valor que a criança aprende, do se comportar, da educação e tudo, ele vai ser beneficiado com aquilo, ele vai ganhar com aquilo, do bom trato com os colegas, ele vai ser beneficiado com aquilo. Todo mundo quer no finalzinho do mês chegar e trocar, pelo menos, em algo que seja um pacote de bolacha, que criança gosta, que seja uma roupa. Isso é muito bacana, esse valor que aprende. Com certeza. A gente fala bastante, a gente ensina no projeto o valor do ser e não do ter. Isso. Né? Inicialmente, a gente conta, no primeiro mês do ano, a gente tem um projeto que se chama Acolhimento, né? Que a gente apresenta tudo que a gente tem, o nosso organograma, apresenta a Zitinha, né? Então, a gente tem uma historinha que a gente conta bastante o valor do ser. Olha só, e esses jovens, essas crianças que vocês já estão aí com o projeto há 26 anos, você já percebe pessoas que vêm e dão retorno de como que foi essa vivência? Conta uma história para nós interessante desse período. Imagino que você tenha várias histórias. Várias. Isso me emociona muito, porque esse retorno, né, de um ex-participante nos visitar e trazer para a gente assim
o que o projeto fez diferença na vida dele, isso nos alegra profundamente. E assim, o melhor disso daí é esse ex-participante trazer os filhos para participar do projeto, que é o nosso caso. Nós temos vários filhos de ex-participantes do projeto. Transformações. Muitas histórias. Tem uma história assim, sem citar nomes, né? Que você se lembra que realmente era uma criança na qual o Casita fez uma transformação realmente na vida dela? Nossa, muitas histórias. Olha, nós temos histórias de ex-participantes que hoje são profissionais bem-sucedidos, bons cidadãos, né? Pais de famílias exemplares. Nós temos um caso de um ex-participante, ele fez doutorado nos Estados Unidos, ele trabalha nos Estados Unidos, tá? Temos cabeleireiro, manicure, empresários, né? Diversos exemplos que assim nos orgulham bastante. Ou seja, na verdade, tudo que a gente pode perceber aqui que são oportunidades, né? Oportunidades. Dar uma oportunidade ao ser humano, é possível essa transformação social. É possível. Tá? A gente, no ano passado, a TV fez a cobertura também dos 25 anos. E nós pudemos observar lá durante o evento as pessoas se manifestarem, né? Algumas pessoas prestarem homenagem e serem agradecidas e quererem retribuir o que receberam da Casita durante esse tempo. Então, assim, o orgulho... O Souza mesmo, ele fez o programa todo, porque as pessoas com os filhos queriam falar, queriam deixar o seu depoimento, o quão importante foi participar. E isso é muito gratificante, né? Foi um momento de muita emoção, um momento assim, de partilha mesmo, de coisas boas. No mundo onde a gente vê muitas coisas ruins, lá foi um momento muito bonito de partilha, de coisas boas. Então, assim, eu posso deixar esse meu testemunho, porque eu tive presente lá também. E vi a alegria das crianças também de participarem daquilo, de cantar. Todas são incluídas. Isso é muito interessante. Então, eu acredito que, assim, o número de evasão das crianças que vão é muito pequeno. Ou não? Não, Marco, não é tão pequeno, não. Infelizmente, ainda tem as crianças que ainda não conseguem... Não conseguem se adaptar por algum motivo, muitas vezes por falta de transporte, porque nós não fornecemos transporte, algumas vezes pela alimentação, tá? Mas eu não sei nem assim avaliar se é grande ou se é pequeno. Mas é um trabalho que está ali, que há 26 anos resiste. E como que funciona esse trabalho? É através de doação. Através de doação. A gente depende exclusivamente da comunidade. Entendo. Tanto a parte de alimentação, com a parte de material pedagógico, tudo. Tudo. Até a parte pedagógica? Tudo. Material todo, a gente depende de doação. Olha, interessante. Isso é muito bacana. Com certeza. E as pessoas se envolvem? Como que as pessoas chegam até vocês? Como as pessoas chegam, os beneficiários? Sim, são tanto os beneficiados como aqueles que um dia pretendem doar. Assim, os que pretendem doar, a gente convida, né, que vá ver de perto, porque ao ver o movimento, ao sentir a alegria das crianças, assim, não tem como não se envolver. Então, esse é o que a gente convida a participar. Entendo. Porque a importância dele, às vezes, nem é com a doação financeira ou material, mas uma conversa já é doação. Uma conversa é doação. E lá dentro do Casita, quais são os profissionais que atuam com vocês? São todos voluntários? Não, nós temos funcionários, né, contratados, seletistas, temos uma psicóloga prestadora de serviços e alguns voluntários, extensionistas, né, que fazem parte das universidades, tanto Unifenas quanto Unifal, e voluntários.
Linéia, o que te motiva a estar tanto tempo envolvida com a Casita? É, eu falo que esse trabalho é assim, é um impulso da minha vida. É promovendo a transformação do outro, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? Então é isso que eu sinto. Eu sinto que eu sou a maior beneficiada. Ao contribuir com o próximo. Sim. Ao longo desses Certamente. anos também, dos vários projetos que o Casita realizou, né? Vocês realizaram lá, também ganharam muitos prêmios, né? O reconhecimento Sim, deste trabalho. sim. Conta um pouquinho para nós o prêmio Assis Chateaubriand, os prêmios que vocês receberam. O primeiro Assis Chateaubriand, nós fomos os escolhidos com muita honra. E já recebemos prêmios da Itaú, Unicef, sendo selecionados regionalmente, regionalmente, né? E tivemos um projeto muito importante em 2008, é uma parceria com o Instituto HSBC Solidariedade de Curitiba, Paraná. A gente foi escolhido entre os 20 do Brasil, único em Minas Gerais. Então, uma participação assim, bem importante. Olha só. Você falou do prêmio Assis Chateaubriand, me recordei que recentemente a Unifenas, né, que juntamente com a TV Alterosa e o Núcleo de Estudos do Terceiro Setor, que é o NETS, que organizam esse projeto. E nós tivemos uma visita do pessoal de esqueci o nome da cidade agora, Senador José Bento. Eles estavam dizendo, né, o quanto isso é importante para divulgar os projetos, para dar visibilidade, atrair novos parceiros. Ou seja, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém. A presença da comunidade é fundamental. E aí, como esse atendido pelo Casita chega até vocês, a gente sabe que o Casita ele está ligado ao Sarai. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas associam a questões religiosas, mas na verdade não. O trabalho social independe da questão religiosa. Independe. É um trabalho laico, né? Recebe criança, a gente nem sabe que religião pertence, porque o objetivo não é doutrinar ninguém, né? O objetivo é mostrar que tem novos caminhos. E o Sarai não. O Casita leva o nome de uma pessoa muito importante, não só para vocês, como para a cidade, que é a Dona Zita Engelweier. Quem era essa mulher? Dona Zita foi uma personalidade assim importantíssima na nossa cidade, tanto na área social. Ela tinha um intercâmbio assim muito próximo com a comunidade, com influência política, tanto no município, quanto no estado, quanto federal, sabe? E, assim, ela tinha uma qualidade que foi máxima dela, que era de arregimentar pessoas no trabalho de um bem comum. Olha só, eu me lembro de ter visto uma foto aqui na TV Alfenas, de uma das reportagens, um pessoal construindo, não sei se era o Sarai ou a Casita, era o Sarai ou era a Casita? E lá tinha uma senhora, uma mulher com um bebê no colo, as pessoas se envolvendo com aquela construção. Era do Sarai? É a construção do Sarai. Essa foto eu tenho no meu computador, porque é a foto, eu considero que é a foto que representa o nosso trabalho. Quando elas ganharam, a equipe da Dona Zita, né? Elas ganharam tijolos de casas que foram desapropriadas de Furnas, lá da Ponte das Amoras. Aí a prefeitura buscou os tijolos e o povo que a Dona Zita atendia desceu os tijolos. Então a foto as crianças descendo com os tijolos e essa foto com a mãe, a criança no braço e o tijolo na outra mão, representa exatamente o nosso trabalho.
Olha só. Que começou já com a ajuda de todo mundo. Ela vinha para ajudar, mas todos, ela conseguiu sensibilizar todos, os que eram ajudados e os que ajudavam. Isso é muito. Tanto que no começo ela formou um grupo grande de pessoas da sociedade na época que entenderam a necessidade de praticar esse trabalho e de ajudar. Sim, né? Sim. Era assim importantíssimo, porque o grupo da Dona Zita falava em voluntariado sem a palavra existir na época, né? Era voluntariado, mutirão, sabe? Ela fazia tudo isso. E o Saraio, ele tem, no ano de 2025, 63 anos. Ele vai fazer 63 anos. Ele é de 62, né? Isso. 62, 63. É uma o linda história. O Saraio completou dia 1º de janeiro, né, de 2025, 63 anos. 63 anos. 63 e anos. O que significa o Saraio para a cidade de Alfenas e principalmente para Casita? Porque ele foi a base para se criar a escola. Sim. Bom, para a cidade de Alfenas, muita representatividade, tanto que nós temos o acolhimento da sociedade, assim, quando a gente abre a boca para falar, eu preciso de você, nós temos pessoas auxiliando. E por quê? Porque acreditam na entidade, né? Então, a Dona Zita, ela deixou o nome, né? Deixou o plantio muito bem feito. O que o nosso grupo faz atualmente é a rega desse plantio, né? É a rega e o cuidado, porque elas já deixaram muito bem formado, né? Legado, deixaram um legado. Um legado muito, muito bem formado. E nós vimos que ela foi vereadora em Alfenas. Foi. Por 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos. Chegou a conviver com ela, obviamente. Sim, eu era criança, mas os filhos dela eram nossos amigos, né? Entendo. Contemporâneos e amigos. E lá no Saraio também tem os trabalhos que fora a casita, né, a escola, tem os outros trabalhos também, tem os quadradinhos de amor, tem... Ah, sim. Tem outros trabalhos também que são realizados, trabalhos sociais que são realizados pelo Saraio. Nós temos uma oficina, né, uma oficina de costura, que se chama Fios e Desafios. Fios e Desafios. As voluntárias se reúnem 2 vezes por semana e fazem trabalhos manuais que são vendidos e a renda é revertida para os projetos do Saraio. E lá nessa oficina elas têm a convivência, né, que é importante, e trabalhando para o bem. Trabalhando para o bem, isso é importante. Você me falou sobre fios e desafios, eu fiquei pensando aqui, quais são os desafios da casita nessa modernidade hoje, com a tecnologia tão presente? O desafio maior é o desafio financeiro, manter um trabalho tão grande, né, com recursos escassos. Quase que escassos, né? Mas o desafio maior é essa proximidade que a gente tem que ter com as crianças e com as famílias, dando o acolhimento, né, o apoio quando necessário. Porque não é só a criança que é atendida também, a família também. Família também é atendida, automaticamente. É que é o conjunto, né? Não adianta às vezes você só atender a criança e os pais algum problema em casa e não consegue. Isso é interessante. Forma, no caso dos pais, de que forma que se dá esse atendimento? Pois é, eles têm um encontro semanal, tá? Que são discutidos os mesmos valores que as crianças recebem e assuntos também da atualidade. E também eles são atendidos quando tem necessidade com o auxílio material. Tá? Também a gente promove encontros com psicólogos, profissionais da área, tudo no esclarecimento, no objetivo de esclarecer, né, e apoiar. Nesse momento é o momento que as universidades participam? Sim. Não, nós temos uma psicóloga
que faz a prestação de serviços, né? Ela nos auxilia quando necessário. Entendo. Elinéia, o bem público, ele interfere muito pouco no trabalho de vocês. Então, as pessoas, tudo que vocês fazem é mantido pela população. E as pessoas que quiserem ajudar, que quiserem conhecer o trabalho, como que faz? Eles podem se dirigir lá, tem que agendar o horário que pode. Eu, assim, recomendo a todos que vá conhecer. É um lindo trabalho. Eu tenho certeza que se vocês forem, vocês irão ajudar. Porque verão que vocês estarão investindo não só dinheiro, mas o tempo também em semente boa e que darão frutos. Então, isso a gente faz questão de convidar para que todos vejam de perto o que está sendo feito, né? Tanto os que auxiliam para ver como está sendo direcionado a sua ajuda, né? O seu apoio, e também convidamos para quem nos conhece para dar uma chegadinha lá, que eu tenho certeza absoluta que o coração vai encher de esperança, e principalmente sabendo que não é só o Sarai que faz esse trabalho, não. A cidade está cheia de gente boa. Com certeza. Porque existem vários projetos sociais em Alfenas, sim. E a gente sempre vê o Casita realmente como uma referência. E essa referência se deve muito, obviamente, ao compromisso que vocês têm com essas mudanças junto a essas crianças. Conta para nós, como você observa o trabalho dos colaboradores de vocês, e até mesmo dos voluntários, o compromisso que eles têm realmente para promover essa transformação nessas crianças que são atendidas pelo Casita. Nós temos o projeto, né, que se chama Beija-Flor, que é o acolhimento dos voluntários. Beija-Flor porque tem aquela história, né, aquela famosa história do tempo do Betinho. Eu sou contadora de história, adoro. Do tempo do Betinho, né, que ele contava do incêndio. Posso contar? Com certeza, com certeza. Existia uma floresta, tá? Começou a incendiar no tempo de seca. E os animais passavam o riacho, os animais ficavam de um lado da margem olhando o incêndio, né? Floresta pegando fogo cada vez mais. E o leão, o elefante, todos os animais lá na margem observando. Aí veio o beija-flor, foi lá no córrego, pegou uma gotinha de água, foi lá no incêndio, jogou gotinha. Fez uma, duas, diversas vezes. Fez tantas vezes que chamou a atenção do leão, o rei da floresta, né? Ei, beija-flor, vem cá. Quer me dizer o que você está fazendo com isto? E ele responde, eu estou fazendo a minha parte. Exatamente. Então, é assim que a gente verifica. Se cada um puder fazer a sua parte, com pequenos gestos, tirar um dia para conversar com uma criança, tá? Pôr a serviço uma de suas habilidades, tá? Auxiliar onde for necessário lá no trabalho, né? Não só do Sarai, como de diversos lugares que a cidade tem. Nós estamos colocando a nossa gotinha no incêndio, que é a humanidade tão necessitada, né? Tão necessitada de carinho, de amor, de afeto, de escuta, principalmente escuta, né? É isso aí. Marco, com essa fala, poucas coisas a serem perguntadas, já caminhando já para o nosso final, Marco Antônio. É uma história, uma bonita história. É o que eu comentei agora há pouco. As pessoas que conhecerem esse trabalho vão querer fazer parte. Eu, dentro das minhas possibilidades, eu sempre estou lá ajudando, porque eu acredito muito nesse trabalho, do amor ao próximo, e eu falo que não precisa ser... Muitas vezes eu ofereço o meu trabalho, né? Às vezes a gente não oferece o bem material, que hoje o bem material vem por si só. O que as pessoas precisam é de afeto, de atenção, uma palavra que você traz,
Isso já ajuda muito mais do que algum dinheiro que você for trazer. Então, todos, de alguma maneira, podem ajudar financeiramente, com o tempo, e eu acho que isso é importante. E que trabalhos como esse, Elinéia, porque nós vamos passar, mas eu tenho certeza que vocês também lá estão fazendo como a dona Zita Engel fez, direcionando outras pessoas para o trabalho do Sarai, que começou há 63 anos, e da Casita, que tem 26 anos, perdurar por muitos e muitos anos. Né? Que se vocês conseguirem, daquele montante de criança que vão, pelos depoimentos que a gente escutou no ano passado, do trabalho que vocês fazem, eu acredito, assim, que muito. A esperança de um mundo melhor realmente acontece lá. E nos outros trabalhos da cidade também. A gente hoje está falando aqui da Casita, né, como os trabalhos também são realizados. Mas parabéns pelo trabalho, continuem com esse lindo trabalho, contem com o nosso apoio, com a TV Alfenas, de estar lá registrando essas etapas. Nas dificuldades a gente vai estar junto, na alegria a gente vai estar junto também, porque nós acreditamos nesse trabalho. Então a gente deixa os nossos parabéns. Foi um prazer recebê-lo aqui e conte conosco sempre. Mas você não pode nos deixar sem antes dizer uma mensagem para aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, a presença da TV Alfenas e da imprensa é constante na vida da entidade. A gente sempre pôde contar com vocês, né? Então, meu agradecimento por isso. E assim, o que eu tenho a dizer é que basta começar, tá? E não precisa de ser muito. Uma gotinha que você dá, você já está dando o necessário, tá? Então, a casa está aberta, tanto para recebê-los para uma visita, quanto para recebê-los como voluntário, ou doadores, ou parceiros, né? Não importa, tá? E que também a palavra de incentivo, ela é importante, porque como todo trabalho de Jesus, nós temos momentos bons e momentos de luta. E muitas vezes, nesse momento de luta, uma palavra de incentivo nos impulsiona, nos redireciona, né, para o trabalho e principalmente para entender que o que a gente está fazendo, o resultado às vezes não é um resultado presente, mas é uma semeadura, né? Semeadura futura, e que a gente acredita nisso. E acredita que a humanidade, que o planeta só vai melhorar quando cada um começar a fazer a sua parte. Como o beija-flor. Gratidão. E como disse a Elinéia, que sejamos então todos um beija-flor diante da nossa sociedade. E desta forma encerramos então esta edição do Rádio TV News Conversas Atuais e até o próximo episódio.